O Andrezão chegou. Chegando com notícias e informações, nesse momento estou no gabinete do secretário municipal de saúde do nosso município, é o Jorge, que vai estar falando com a gente sobre essa situação que aconteceu no município, né, sobre a morte dessa criança lamentável de apenas 3 anos de idade. Segundo as informações, essa criança passou mal na noite de ontem, foi encaminhada até o hospital municipal, recebeu aí os primeiros atendimentos e depois de receber o medicamento, né, e atenção também por parte médica, recebeu alta e depois voltou na madrugada por volta de 1h30 da manhã, se sentindo mal, mas as informações que ela já chegou no hospital sem vida. Uma situação complicada porque já começou a velar o corpo, mas segundo as informações, vai ser feito exames para entender a causa da morte dessa criança. Eu estou com o nosso secretário municipal de saúde, Jorge, que vai estar trazendo mais informações a respeito, desde o momento da chegada da criança no hospital e sobre o atendimento. O que o senhor pode relatar para a gente? Andrezão, boa tarde a todos os ouvintes. É um momento triste, né? Um dia que não nos alegra. Me sinto consternado assim com a situação. Todas as vidas que a gente perde, né, na cidade, realmente a gente sente como profissional de saúde. E quando se fala de criança, parece que me abala muito mais, né? Eu estive hoje um pouco mais cedo, agora no período do almoço, mais ou menos. Consegui falar com o pai da criança, tinha mais 2 familiares junto, e a equipe de saúde também, né? Tive em conversa também com o pessoal de Aragarças, né, que foi acionado pelo familiar e tudo. E então, assim, o que a gente tem até o momento é que realmente a criança passou mal, né, apresentando vômito e um pouquinho de desidratação. Conversei também com o médico plantonista, né, noturno que fez o atendimento, onde ele prescreveu a medicação necessária, né, a dose necessária para uma criança, um antiemético, que é para Uhum. ajudar na questão do vômito, e estava um pouquinho desidratado, ele falou que não era nem caso de internação, mas ele encaminhou ali para dentro, né, do hospital, para que fizesse o uso de um soro com a vitaminazinha, um complexo B, para hidratar aquela criança, né. E essa criança se adentrou à unidade, acompanhada ali dos seus tutores, né, e fez o uso da medicação, o soro também, sem nenhuma intercorrência, e logo em seguida, né, os familiares levou essa criança para casa, e foi nos relatado, né, pela equipe de saúde também, que os familiares, quando retornou com essa criança, esse primeiro atendimento diz que foi por volta de 9 a 10 horas da noite. E depois, quando retornaram, já quase 2 da manhã, né, por volta de 1h53, que eu vi ali nos registros, a criança já chegou em óbito. Então, o médico constatou o óbito e já não tinha mais o que fazer, né, já era um óbito constatado, né, já chegou em óbito. Então, assim, a causa, para nos dizer qual foi Uhum. a causa, somente um exame detalhado, né, pelos peritos, e no momento ali da madrugada, a gente sabe que é difícil, né, Uhum. para a família tomar decisão, o hospital não pode, a equipe hospitalar, nem o médico, nem ninguém tomar decisão por eles, né, um menor, mesmo que Uhum. fosse um adulto, né, a família é que decide. Então, assim, naquele momento, o que me relataram é que a família não concordava de encaminhar para o Instituto Médico Legal ou para um outro serviço que tem em Goiânia, que Uhum. faz essa averiguação para poder chegar na causa real, né, Porque o até então o porquê histórico dessa criança é uma criança saudável. uma criança saudável. O médico me relatou que no histórico ali, que ele viu Uhum. na ficha, é uma criança de 3 anos e que era saudável, Uhum. né. Então, assim, foi feita aquela medicação básica, né, não é nenhuma medicação perigosa, digamos assim, Uhum. de trazer maiores transtornos, e essa criança E não foi teve atendido intercorrência, também por foi um médico que atendida, tem experiência. experiência, Hum. inclusive, né, um dos diretores, né, da Uhum. unidade, já trabalha aqui há muito tempo, e prestou esclarecimentos à família, né, a equipe ali junto com ele explicou que poderia encaminhar, mas teria que ter Uhum. o consenso dos pais, e naquele momento eles não quiseram, né, que fosse Uhum. encaminhado para fazer essa averiguação, porque tem que mexer no corpo e é bem transtornoso. Bom, aí En começou então o velório, a criança ser velada. exa Agora, segundo as informações,
que a família, né, a gente sabe, é um momento que abala muito, né, toda a Sim, família, inclusive tem mesmo a comunidade, que pergunta o que causou a morte dessa criancinha saudável de apenas 3 anos de idade. Então agora a família decidiu, será feito então esse exame para averiguar qual foi as causas do falecimento dessa criança? exato. Aí o pai fez contato, né, com a Uhum, equipe de Aragarças, que delibera, no caso, para que seja coletado, né, todas uhum, as informações, no caso, para que seja feita essa análise e tudo. E a equipe de lá entrou em contato com a gente, né? Só que eles achou de primeiro momento que ainda estava no hospital. Aí eu expliquei que no primeiro momento, durante o plantão, uhum, a família não queria, né, aquela investigação. E aí até, né, fiquei sabendo naquele momento que eles mudou de ideia. uhum, Então, assim, a gente está do lado da família, né? certo, Eu prefiro que seja realmente investigado. Eu falei para o uhum, pai isso, né? É uma opinião minha, mas uhum, tem que partir deles a decisão. E aí ele decidiu que fosse feito a investigação. A gente prestou todo o apoio, até falei para ele que, caso não seja o IML, no caso, o uhum, Instituto Médico Legal, tem um outro serviço que faz investigação em Goiânia, porém, os custos de levar e trazer, uhum, transporte, funerária, seria por conta nossa do uhum, município, que a gente assumiria, né? A gente tem que dar esse apoio, né? certo, E eu conversei com o prefeito também, se colocou à disposição uhum. para dar esse apoio, né, enquanto prefeito. Secretário, mas E o corpo dessa criança começou a ser velada e não tem algo que possa atrapalhar a questão da realização desses exames ou não foi aplicado nenhum tipo de medicamento, olha, quando de eu conversei produto com na a equipe de criança? Aragarças, que Ah, me contatou no momento, eles falou assim que não que ia voltar a conversar, né, com o delegado uhum, de polícia, porque eles não poderiam buscar porque já tinha começado o velório, uhum, né, e não estava mais dentro do hospital. E quando o delegado recebeu a ligação para que fosse feita a investigação, ele entendeu que estava ainda no hospital, né? E aí eu expliquei para ela, aí ela falou: "Não, nesse caso a gente não pode mais mexer, se caso pôs algo ali para conservar, uhum, talvez, né?" E aí eu conversei com o pai agora há pouco, que eu te disse, e uhum, o pai me explicou que não foi feito nenhuma aplicação, não autorizou. uhum, E conversando com o pessoal responsável aqui do serviço de funerário, parece que realmente ainda uhum, está, né, naturalmente, como foi pego no hospital. Então, a gente já acionou de novo, uhum, né, a equipe de Aragarças ali, porque a equipe de Goiânia parece que não pode mais pegar, que seria certo, esse que a gente ia arcar com o transporte, uhum, devido a já existir um boletim de ocorrência para investigar o caso, uhum, né? E aí a gente pediu que o delegado, então, ao invés de acionar o serviço aqui de Aragarças, porque é um serviço, né, que vai fazer uma parte do serviço e vai encaminhar para um outro instituto finalizar. Então, às vezes uhum, demora mais tempo. E a gente tem aqui a profissional na cidade que já trabalha com as investigações de óbitos, que é a Ionara. uhum, Ela nos orientou muito nesse sentido, né, uns casos atípicos, mas ela me disse que se ele acionasse a equipe diretamente de Iporá, a lei já faz 100% o necessário, né? Então, a gente voltou a ter o contato com o delegado para uhum, que ele acione a equipe de Iporá para buscar, né, o corpo da criança e levar para fazer os exames necessários para que a gente entenda qual foi a causa, né? Porque assim, não tem como nem eu afirmar nada uhum, como secretário, nem o médico, e foi isso, foi aquilo, porque pode ser N causas, né? Tudo, muitas coisas podem ter acontecido. Mas a gente aguarda, como eu disse para o pai, é mais triste uhum, porque vai demandar uma demora de ir e vir, mas é o caminho a se tomar para que tire a dúvida da cabeça de todo mundo, das uhum. famílias que sofrem mais ainda neste momento, dos profissionais de saúde que participou desse atendimento, né? Mas assim, em relação à negligência, a gente vê que não teve, porque foi atendido, porém no segundo atendimento, quando chegou, já chegou sem vida, Uhum. né? Então, assim, Então tá não aí tinha mais do mais que o que o médico importante fazer. ser realizado então esses exames, né, para Exato. poder entender a causa da morte dessa criança. Secretário, eu gostaria de agradecer ao senhor por atender nossa equipe, trazer essas informações. A nossa sociedade também fica curiosos, querendo saber, né, o que houve com essa criança, e a gente está aqui então aguardando também o resultado dessa necrópsia, né, que vai Sim, ser feito para poder então
entender realmente o que causou a morte dessa criancinha. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, oportunidade, algo mais que o senhor gostaria de dizer? É só, assim, enlutar mesmo com a Uhum, família, né? É muito triste. E quem tiver próximo, for amigo, familiar, que dê forças a essa família, porque não é um momento fácil. uhum, E a única coisa que eu posso dizer no momento, o que está chegando para mim de informação, a gente sabe que esse processo ele é um pouco tanto quanto moroso, uhum, né, burocrático, né? Então, assim, mas é que a gente já sabe agora que o delegado já acionou, né, uhum, a equipe ali de Porá, e que me parece que até o final da tarde uhum, eles vêm fazer a busca, e aí, terminando lá, já libera para trazer de volta, né? Então, é mais próximo do que Goiânia, e é uhum. menos transtornoso do que começar aqui e terminar lá. Então, a gente está tentando minimizar o máximo possível do sofrimento que é irreversível, né, de todos nós e principalmente dos familiares. Para você que acompanha a nossa página, nossas redes sociais, essa informação, noticiando e com tristeza o falecimento desse garotinho, dessa criança, de apenas 3 anos de idade. O velório acontece aqui no Memorial da Pax Silva, aguardando também o Instituto Médico Legal chegar para recolher o corpo e levar para ser feita então a necrópsia, né, realizar esses exames, para trazer aí a informação, né, o que causou a morte dessa criança. Através dos nossos canais de comunicação, deixamos aqui também os nossos sentimentos aos familiares e amigos, né, da família que está em luto aí. Lamentamos muito aí pela morte da criancinha e que Deus possa confortar o coração de cada um de vocês nesse momento tão triste.